com vocês um pouquinho na parte de eficiência energética em sistema de HVAC, principalmente na parte de qualidade do ar, né? Apresentar a Belimo primeiro. A Belimo é uma empresa suíça, aí com mais de quase 50 anos de mercado, né? No Brasil, desde 2009, a gente tem um showroom e a parte de logística, de escritório em São Paulo, né? Todos os anos a Belimo produz mais de 8 milhões de atuadores para sistema de HVAC, tanto para a parte de válvulas quanto para a parte de ar, né? Composto de mais de 2.200 funcionários, né? Presente em mais de 80 países. Como eu falei, a nossa sede fica na Suíça, a gente tem uma fábrica também nos Estados Unidos e uma na China. O Brasil hoje é atendido aí por 80% dos Estados Unidos, 20% de Suíça. Todos os anos a Belimo investe aí 7,4% do volume de vendas em desenvolvimento de novos produtos, por isso que ela é líder mundial na fabricação e desenvolvimento de produtos para sistemas de HVAC, né? Quando a gente fala de soluções para HVAC, o que a Belimo oferece? Desde a parte de detecção de gás, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais, é uma linha nova da Belimo de sensores para gás. A parte de unidade de tratamento, quando a gente fala de atuadores de damper e sensores para ar. Parte de proteção fire smoking, né, que é para extração e controle de fumaça, sistema de incêndio. Isso também é um item muito importante, né? No Brasil, muitas vezes a gente vê o pessoal utilizar a parte de atuadores convencionais, mas quando se trata de sistemas de incêndio, de controle de extração de fumaça, a gente tem que usar um atuador específico para isso. Parte de conforto, válvulas de 2, 3, 6 vias, né? Parte de sensores com visor, sem visor, sensores para ambiente, sensores para adulto. A parte de controle de caixa VAV, né? Atuadores de caixa VAV, que ele pega o diferencial de pressão para fazer a modulação de vazão. E também a parte de eficiência, desde a parte de válvulas borboletas, aí de 2 até 30 polegadas, para CAG, bloqueio de chiller, e também a parte de resfriamento, válvula de performance, que eu vou falar um pouquinho. E aquecimento, tanto para a parte de água quente quanto vapor, a gente tem a parte de sensores e também de atuadores. Coisa importante, 90% do tempo a gente passa em ambientes fechados, quando a gente considera ali casa climatizada, escritório, carro, a gente passa aí em ambientes fechados, e aí que a gente fala da importância do ar externo, do ar de renovação e também de tratar a qualidade do ar interno. Por quê? 16% do sistema de HVAC, o sistema de HVAC é responsável por 16% do consumo global de energia. Aí entra na parte de eficiência. Por que tornar o seu sistema eficiente? Você tem que tratar o ar, mas da melhor forma possível quando a gente considera o consumo de energia. E 55% dos sistemas de HVAC, a instalação de produtos e controles corretos, a gente pode fazer o quê? Economizar até 55% de energia nessa produção, apenas instrumentando de forma correta, né? O primeiro ponto que eu queria falar, né, a parte de síndrome de edifício doente. Não sei se todo mundo já escutou falar desse termo, mas é muito comum na área de HVAC falar dessa síndrome de edifício doente. O que é a síndrome de edifício doente? Quando você trabalha num ambiente e a pessoa apenas o fato de trabalhar nesse local, ela tem dor de cabeça, irritação nos olhos, nariz, garganta, tontura, dificuldade de concentração, fadiga, né? Segundo a OMS, 30% dos novos edifícios são impactados pela síndrome de edifício doente. E a gente está falando de coisa antiga, edifício novo, recém-projetado, recém-construído, né? Todos os anos a gente perde em torno de 200 milhões de dólares por conta de afastamento, de tratamento de pessoas que trabalham nesse tipo de edifício. A gente chega a perder até 2% da produtividade do trabalhador devido à má qualidade do ar e à síndrome de edifício doente, né? E tudo que uma empresa não quer é justamente perder a produtividade da sua equipe. Projetos de edifícios verdes, como com LEED, ele tem em média até 5% menos tempo, ou menos afastamento, né, de funcionários relacionados à síndrome de edifício doente. E segundo o NIOSH, indicou que 52% dos casos de edifício doente foram devido à ventilação inadequada. Então você fala assim, uma coisa extremamente simples, quando a gente fala de renovação de ar, você tratar o ar, você renovar o ar, tirar o ar contaminado, 52% dos casos estão relacionados a isso, né? E a Belimo, ela fez um estudo, ela pegou projetistas, instaladores do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil a gente recebeu, alguns projetistas daqui receberam uma pesquisa, né, que a gente tentou identificar os 7 principais pilares para você conseguir uma qualidade no ar dentro do edifício, né?
Primeira questão, medição, exibição e monitoramento contínuo e confiável da qualidade do ar interno. Você só consegue controlar e monitorar o que você mede, de forma assertiva. Quantidade exata de ar para ambiente e remoção controlada do ar contaminado. Você saber o que você está renovando, saber o que está retirando, você garantir essa troca. Quantidade adequada de ar externo, garantir que você está renovando, por exemplo, uma sala como essa, você tem que ter uma renovação de ar externo, falando basicamente 27,5 metros cúbicos por hora por pessoa. Por quê? Senão você vai começar a elevar e contaminar o ar. Você não vai renovar esse ar. Diluição do ar e padrão de vazão de ar bem projetados. Para quê? Você conseguir não ter zona morta no ambiente, você conseguir recircular o ar de todo o ambiente, limpar todo o ambiente. Pressurização ativa dos espaços, quando você trabalha principalmente em hospitais, onde você tem salas de contaminação, algumas pressão negativa, as outras têm que ser pressão negativa. Você garantir que você vai conseguir atingir esse objetivo. Estou num local que eu preciso de uma pressão negativa, porque é um ambiente que pode contaminar as outras pessoas. Então, junto com a pressurização, controle de pressão, você vai conseguir fazer justamente atingir o objetivo. Filtragem eficaz, isso daqui é primordial no nosso sistema. E condicionamento correto de temperatura e umidade. Por quê? Quando a gente fala de temperatura, a temperatura muitas vezes ela está ligada diretamente à umidade, mas também ao conforto térmico das pessoas, tanto a temperatura quanto a umidade. E você garantir o conforto dela, você está dentro dessa faixa aqui, tanto de temperatura como umidade. Então muitas vezes fala, eu estou com 24 graus, só que eu estou com uma umidade de 80%, você já está numa zona de não conforto. Se olhar só a temperatura, você fala, estou dentro, 24 graus, 23 graus, 25 graus, ok, você está fora da zona. Por quê? Você tem que ter a combinação correta de temperatura e umidade, está dentro dos ranges de projeto. E a umidade, como que ela pode... E dentro desse sistema, a Belimo tem a linha de sensores para atender tanto para ambiente, sensores de parede, quanto também para rede de dutos, sensores de temperatura externa, para você fazer o correto tratamento. Umidade, essa é mais crítica o controle, Por quê? Se tiver menor que 40%, quando a gente fala do range ideal, entre 40% e 60%, você tem um ar muito seco. As gotículas de pessoa, por exemplo, infectadas com algum problema respiratório, se ela espirrar, ela vai evaporar facilmente, o vidro contido viaja muito mais tempo no ar, ele fica suspenso muito mais tempo. Além disso, bactérias e vírus são consideravelmente mais contagiosos no ar seco, porque também o nosso sistema de proteção, que são nossas mucosas, acaba ficando enfraquecido. E aqui você pode ver, uma umidade inferior de 40%, olha aqui, parte de bactéria, fungo, doenças respiratórias, alergias. Então, você vai, quanto mais baixa a umidade, maior a proliferação, maior o problema com esse tipo de contaminação. Se você tiver maior que 60%, a gotícula não evapora tão rapidamente. Então o próprio sistema de ar não consegue limpar, não consegue retirar essas gotículas, essa contaminação. E cai no solo a uma distância menor. A umidade excessiva pode facilitar o crescimento de mofo, que é um outro problema para a gente. A gente consegue ver nessa parte aqui. Você vê, bactéria, qualquer zona fora do 40 a 60, você está em risco. Vírus, mesma coisa. Fungo, só na umidade muito alta. As doenças respiratórias, na baixa. Então, o ideal é você manter o quê? Entre 40% e 60% do seu sistema de ar. Fora disso, você está colocando em risco os usuários do ambiente. Para isso, a gente tem sensor de temperatura e umidade combinado. Isso aqui é um sensor que ele é temperatura e umidade. Diferencial dele, você tem temperatura e umidade, você pode pegar também umidade relativa, umidade absoluta, ponto de orvalho e entalpia, no mesmo sensor. Se for um sensor com BACnet ou Modbus, você pode mapear todas essas informações e também configurar a altitude do local para ele já te entregar o dado corrigido, conforme a carta psicométrica do ambiente. Parte de CO2 acho que foi um sensor que foi muito se falou durante a época de pandemia, porque foi considerado um item de monitoramento de ambientes contaminados, o nível de CO2. Então, e ele também não é só para isso. O que ele pode influenciar? Você pegar um local com um CO2 maior que 1000 ppm, você já começa a afetar a capacidade de concentração do usuário, do local. Maior que 2000, fadiga, dor de cabeça, já começa a se tornar desconfortável ficar naquele ambiente.
E conforme eu falei, né, o nível de CO2 ele também é um excelente indicador de potencial de biocontaminação, né, por agentes infecciosos. Então, assim, hoje em dia, muitos locais utilizam o CO2 para renovação de ar. Ele pega um item, ele considera a 700 ppm, 1000 ppm, tá, subiu disso, renova ar, fecha a renovação, porque a gente sabe, né, a renovação de ar, dependendo do ambiente, pode ser uma carga térmica adicional, né, para o seu sistema. Mas a gente não pode enxergar dessa forma. É uma necessidade você conseguir fazer esse controle de CO2. Né? Aqui, conforme eu falei, né, a gente, além daquele sensor que eu comentei, esse modelo aqui é o único sensor que te dá temperatura, umidade relativa, absoluta, ponto de orvalho, entalpia e também CO2, num único sensor. Então você mapeou via BACnet, você pode economizar pontos ali no seu controlador, entrar com um único mapeamento ali do sistema do BACnet do Modbus e ter todas essas informações em tempo real. Além disso, a gente tem um outro sensor, que é o sensor de VOC, né? Que é esse é o sensor de CO2. Sensor de VOC. O que é o sensor de VOC? É o sensor de compostos orgânicos voláteis. Né? Toda substância ou todo produto que ele gera vapores a temperatura ambiente, que podem ser ou não prejudiciais ao ser humano. Né? Então, os compostos orgânicos voláteis, ele pode estar desde um perfume, tinta, impressora, carpete, material de construção, tinta de parede, sei lá, troquei os móveis, o cheiro de cola, por exemplo, de uma cadeira, da próprio revestimento, da pintura, isso pode ser prejudicial ao ser humano. Né? E ele pode cair, e é essencial você também monitorar isso por conta de renovar o ar. Na Belimo, por exemplo, a gente colocou monitoramento lá em todos os ambientes e a gente pegava, por exemplo, produto de limpeza. A pessoa que limpava a Belimo, a gente sabia onde ela estava pelo nível de VOC dos sensores, porque ela ia gerando, e se você não renovasse o ar, a gente testou, né, chegava a ficar 2, 3 dias com nível alto, isso sendo prejudicial para quem está trabalhando. Fez a renovação, às vezes você já consegue, se tiver a renovação em tempo real ali, você já não tem nenhum problema de subir o nível. Então é muito importante monitorar não só o CO2, como também o VOC. Aqui é o exemplo do sensor do VOC, né? Os compostos orgânicos voláteis. E o que ele pode causar, né? Desde a parte de fadiga, irritação dos olhos, nariz, garganta, falta de ar, tontura, falta de memória. Se você ficar muito tempo exposto a isso, causar danos ao fígado, sistema nervoso central. Então não é uma coisa tão simples, né? Não é um simples desconforto. Isso é uma questão de saúde. A vazão de ar, um outro item de extrema importância, porque quando você vai renovar o ar, por exemplo, eu tenho uma taxa de renovação de ar aqui de 2.000 metros cúbicos por hora, por exemplo. Você precisa medir isso para você saber o quanto está renovando. Também quanto você está insuflando aqui. Meu projeto está para insuflar 4.000 metros cúbicos. Tá, mas você tem que medir isso. Não adianta você botar um dumper, você tem uma linha de ar, você precisa não só medir, como controlar aquilo ali, porque você vai ter diferença de perda de carga, diferença de pressão de linha. Então, o que é o melhor para fazer isso? Controlador de caixa VAV. Né? O número de pessoas na sala aumentar, por exemplo, você consegue otimizar esse fornecimento de ar, de renovação. Como eu falei, muitos consideram uma carga, mas você pode otimizar isso e colocar o necessário para o ambiente. Né? E da mesma forma você precisa remover o ar contaminado. Então, você precisa saber o que você está colocando, o que você está tirando, o que está insuflando, para ver se está dentro do projeto. Né? A velocidade impacta na temperatura e no conforto dos espaços. Né? Com maior velocidade aumentada, você aumenta a troca de calor entre pessoas e circulantes. E o fluxo de ar insuficiente pode permitir o acúmulo de contaminantes e transportados pelo ar. Não só isso, mas também a parte de conforto térmico. Quem nunca sentou perto de um local que tinha um insuflamento, uma velocidade muito alta? Isso está ligado diretamente ao conforto técnico, ao conforto do usuário do ambiente. Né? Se você tiver uma velocidade muito alta, você tem não só o desconforto, como também você está gastando uma energia desnecessária, uma muito baixa, a mesma coisa. Você pode não conseguir atingir todos os pontos do ambiente e também você pode não fazer a limpeza adequada do ambiente, do sistema. Aqui a gente tem 2 sistemas, né? O primeiro sistema é um sistema de vazão variável, né? Que são esse controlador. O que vocês têm que imaginar? Imagina você ter um tubo PVC e você quer transformar ele numa caixa VAV. Você coloca esse equipamento, ele já vem com esse dumper, sensor de temperatura e velocidade termovelocimétrico, né? Ele vai calcular a velocidade do ar e pelo diâmetro do duto ele te calcula a vazão. Tá? E também o convencional, né? Então, o que você tem lá um atuador tipo um diferencial de pressão,
ele vai fazer a medição desse diferencial de pressão dentro da caixa VAV e vai insuflar conforme a configuração. Eu preciso de 1000 metros, 2000, 3000, você vai configurar todas essas informações do sensor, ele vai receber um sinal de 0 a 10, 4 a 20, BACnet, Modbus, do seu sistema de automação para fazer esse controle. Ou também de um termostato de parede. Tá? Sensores de diferencial de pressão, né? Isso aqui também é muito importante, né? Esse aqui é aquele famoso sensor de filtro sujo, né? É um switch de pressão, você configura o diferencial de pressão alvo, quando ele atingir aquilo ali, ele fecha um contato seco e fala, olha, atingi aquele diferencial. Esse daqui já é um sensor que ele monitora a pressão do ambiente, do local que você está medindo, né? Ele vai lá, sei lá, 50 pascal, 100, 150, 200, 300, ele vai monitorando, você vai acompanhando a saturação, se for um filtro no caso. Ele também faz controle, ele consegue mostrar, calcular a velocidade do ventilador, aqueles ventiladores que pelo diferencial de pressão você calcula a vazão dele, também te dá essa informação configurável via Modbus. Sensores ambiente, isso daí também tem bastante sala de reuniões, ambientes open space, costumam colocar vários sensores. Você tem a opção, a Belimo tem essa opção desse sensor com ou sem visor, né, que eu vou mostrar, mas ele tem temperatura, umidade e CO2, esse mesmo espelho, né? E você também pode trabalhar com visor. Esse daqui, ele não é um termostato, mas ele funciona como uma espécie de uma IHM, né? Você consegue fazer todo o controle do seu equipamento através dele, como set point de temperatura, velocidade de ventilador, liga e desliga da máquina, e você configura todas essas informações aqui pelo NFC do celular. Você pode acrescentar ou tirar, eu só quero um sensor com visor, você tira todas essas informações da tela. Eu quero só temperatura, você coloca só temperatura. Então você consegue configurar ele de acordo com a sua necessidade. Tá? Esse aqui também, temperatura, umidade, CO2. Ele tem um índice aqui de qualidade do ar, né? Você define ali, por exemplo, o CO2, pelo nível do CO2, verde, amarelo ou vermelho. Né? Você precisa ter, principalmente para edifício LEED, você precisa ter uma fácil visualização da qualidade do ambiente. Muitas pessoas podem olhar isso e o cara não saber nem o que se trata. Mas o verde, amarelo e vermelho ele entende, né? Facilmente. Então você pode colocar isso daqui, ele tem essa função também. E quando a gente fala de qualidade do ar, né, a gente falou tudo de controle, de temperatura, CO2, umidade e tal, mas para você controlar ter um bom controle de temperatura, ter uma retirada de umidade, você precisa ter um bom controle da sua válvula de água gelada, da sua válvula de aquecimento, né? A Belimo hoje trabalha com válvulas independentes de pressão, temos também válvulas dependentes de pressão, mas o foco nosso é independente de pressão, com balanceamento independente de pressão. E o que é o balanceamento hidrônico? Né? Nada mais é que você utilizar as perdas de carga. Né? Você tem o equipamento mais próximo da bomba, né? Você tem o mais próximo da bomba, você tem o mais distante, né? A perda de carga nesse trecho é muito menor que desse aqui. Então você precisa equiparar essas perdas de carga para você retirar a energia do fluido e você conseguir atingir a vazão de cada equipamento. E no passado a gente via muito, até hoje eu estava comentando com o Wilson, a parte de retorno compensado, válvulas estáticas, válvulas limitadoras de vazão. E sempre qual que é a intenção de você fazer um balanceamento? É você garantir que, aqui não dá para ver direito, mas aqui é uma bomba, né? Você garantir que esse equipamento que está mais distante receba a vazão exata dele e esse aqui também, que está muito próximo, né? Por quê? Porque é mais fácil a água chegar no caminho mais fácil, né? De menor perda de carga. Então você precisa equiparar isso. E o que a gente usa hoje? Válvulas independentes de pressão. O que ela faz? Ela se ajusta essas perdas de carga de forma automática. E aqui, outra coisa que ela elimina, né? A necessidade de você fazer um balanceamento, né? Quem sabe o quão difícil é fazer um balanceamento, e hoje em dia, se você pegar um sistema com secundário variável ou primário variável, o balanceamento em válvula estática não tem função alguma. Por quê? Porque esse balanceamento é feito para o sistema trabalhar 100% de carga. Quando você coloca uma válvula estática a trabalhar em carga parcial, o balanceamento não tem função alguma. Você gastou um dinheiro que não é pouco, não é um serviço simples e não vai ter nenhuma utilidade. E aí evita o quê? Você tendo o balanceamento correto, você evita, por exemplo, de aqui ter um excesso de água e nesse outro ter uma falta de água. Por quê? Porque se está aqui com uma vazão em excesso, se o sistema está desbalanceado e ele tem uma vazão em excesso, em algum lugar vai faltar. Se ele está usando a água do outro local, em algum lugar vai faltar. Aí você tem aquela zona, eu tenho um determinado ambiente de um prédio, de um shopping, que não chega água gelada. Por quê? Porque o sistema está desbalanceado.
E a Belimo tem a linha independente de pressão mecânica, né, que é essa válvula aqui. Ela tem um êmbolo aqui, que conforme você tem alteração do diferencial de pressão dentro da válvula, esse êmbolo vai aumentar ou diminuir esse espaço aqui. Então ele aumenta ou diminui a perda de carga para a água, fazendo o balanceamento, né? De que forma ele faz isso? Monitorando o diferencial de pressão da válvula. Então, aumentou, diminuiu, ele vai aumentar, diminuir a perda de carga para continuar com a vazão de projeto. Essa é uma válvula que você consegue configurar ela em campo, né? Ela tem aqui as posições, ela tem uma vazão máxima e dentro desse range você consegue configurar diversas vazões. E aí chegaram a Belimo, né? Isso aqui foi uma patente Belimo. Válvula independente de pressão conjugada foi patente Belimo. Válvula caracterizada foi patente Belimo. Válvula eletrônica foi patente Belimo. E o que é a válvula eletrônica, né? Qual que é a vantagem de usar? A válvula eletrônica é uma válvula muito mais precisa, né? Você pega a assertividade de uma válvula estática, a válvula independente de pressão mecânica, ela tem uma tolerância de erro ali maior que uma válvula eletrônica. A nossa é 5%, né, mais ou menos 5%. Tem modelos no mercado, mais ou menos 20%. A gente sabe, trabalhar com 20% a mais ou menos de água pode te gerar um consumo de energia muito mais alto e um desconforto térmico muito grande, né? Já as válvulas eletrônicas, o que ela faz? Ela tem uma assertividade muito maior, a precisão dela é de mais ou menos 2%. Tá? Por quê? Porque ela tem sensor ultrassônico de vazão, né? Como que é a lógica dela? Você recebe um sinal de controle, só que a gente está acostumado com válvula, mandar um sinal de controle de 0 a 10 volts, um exemplo, né? 0%, 10, 100% de abertura, né? 5 volts, 50% de abertura. Aqui você já trabalha em cima de vazão, que é o seu objetivo. A gente configura uma vazão dela de projeto. Um exemplo, o equipamento tem que trabalhar com 10 metros cúbicos. Ela recebe o sinal e ela converte esse sinal em vazão. Ele mandou 10 volts, ele precisa dos 10 metros cúbicos. Mandou 5 volts, precisa dos 5 metros cúbicos. E também ela faz o balanceamento e o controle. Aumentou a pressão do sistema, ela vai corrigir para evitar um excesso, uma falta de água, né? Deixa eu passar aqui. Como que ela faz isso? Sei lá, a pressão diferencial do sistema caiu. O que acontece com a vazão? Cai, né? Como que ela faz para corrigir? Ela abre a válvula, porque ela diminuiu a perda de carga que ela ofereceu para o sistema. E também inversamente, né? Pressão aumentou, vai acontecer o quê? Aumentou a vazão, ela vai fechar a válvula, aumentar a perda de carga, retirando energia do fluido. Como que ela faz isso? Com um único atuador. O mesmo atuador faz o balanceamento e controle. Por isso que é muito comum você encontrar uma válvula independente de pressão. Pensa assim, você tem uma válvula no começo da linha, uma válvula no final da linha. Uma próxima da bomba, no final da bomba. As duas com vazão de 10 metros cúbicos. A primeira provavelmente vai estar com 30%, 40% de abertura e a última vai estar com 70%, 80% de abertura, 90%. Por que isso? Pressões diferentes. Então, perda de carga, ela está criando perdas de carga diferentes para o sistema e balanceando ele e entregando a mesma vazão. E a Belimo também tem a válvula, a Energy Valve, né? A Energy Valve que a gente chama de 4.0. O que é a Energy Valve? Ela já é uma válvula independente de pressão, mesma coisa que eu falei, eletrônica, medidor de vazão ultrassônico, ela tem um atuador padrão, sensor de temperatura no corpo da válvula de entrada, sensor de temperatura no corpo da válvula na saída, né? Uma válvula caracterizada convencional. O que você ganha com isso? Você começa a ter um BTU-meter. Você tem vazão de água, temperatura e umidade, você tem um BTU-meter. Você consegue calcular a potência instantânea e também a energia acumulada ao longo do tempo. Além disso, essa válvula faz o quê? Ela faz o gerenciamento de ΔT. Além de você colocar a vazão de projeto, vamos lá, os 10 metros cúbicos, você coloca qual que é o diferencial de temperatura que o seu sistema trabalha. Tem um sistema que trabalha com 5,5 graus de água. Por que ela faz isso? Porque ela evita que você tenha baixo ΔT, que aí sim é um outro item de eficiência do seu sistema. Vamos lá, você tem um sistema para entrar água a 5 e devolver a 12, está devolvendo a 10. O que você está devolvendo? Água gelada, sem usar, né? Então você está mandando mais água do que você precisa. A válvula consegue diminuir a vazão, corrigir esse item, para quê? Para você diminuir o bombeamento. E aí você começa a ganhar eficiência, economia de energia. As válvulas convencionais, elas vão trabalhar o quê? Quando a gente pega a fórmula, né, a famosa QMC-ΔT, as válvulas convencionais, ela trabalha em massa, né? Ela vai ver só ali o quê? Só as duas variáveis. A Energy Valve trabalha nas duas.
tanto a vazão, né, máxima quanto o ΔT do sistema. Então ela enxerga essas duas unidades para buscar melhor eficiência para o seu sistema, né? E as válvulas normais apenas com uma variável, né? Elas trabalham apenas com a vazão. Mas ela não enxerga a vazão, então ela entrega qualquer coisa. Ela vai abrindo e fechando, não sabe o que está entregando. Além disso, a Belimo também agora lançou uma linha nova de sensores para sensores de gás, né? Uma linha bem grande, né? Uma das aplicações é essa, estacionamento. Quando a gente precisa monitorar o CO e o NO2, né? Que é a concentração ali de monóxido dos carros, dos ambientes, tanto em hotéis, shopping center, edifícios comerciais. E é uma linha nova de sensores da Belimo. Docas de carga e descarga, né? Oficinas automotivas, precisa ser monitorado. Isso daí você coloca em risco a pessoa, o ser humano, isso é risco de morte, né? Além disso, a parte de qualidade de ar, né? Dióxido de carbono, umidade relativa, também temos sensores para isso. Temos os sensores de monóxido de carbono e dióxido. O que vocês precisam se atentar a sensor? Não só de gás, mas também da parte veicular. Os locais de acesso, o range de ataque do sensor. Você não pode criar zona morta ali no ambiente. Você precisa atingir, de acordo com o raio de ataque dele, a posição de cada sensor. Não é botar um estacionamento lá de 5 mil metros quadrados e colocar um sensor, não. Você tem que fazer o cálculo para saber certinho a parte de ventilação também do ambiente, para você conseguir não criar zonas mortas dentro desse local. Isso não só para sensores de gás de estacionamento, né? A gente tem uma linha também de gases combustíveis. Esse tipo de sensor é um pouco diferente também a instalação, porque a posição dentro do seu pé direito é muito importante. Se a gente pegar, por exemplo, o metano, ele tem uma densidade menor que do ar, então ele vai estar no alto. Já o propano, densidade maior que do ar, ele vai estar próximo ao chão. A gente já teve casos de locais que era um sensor de propano, ele colocou no teto. E aí, quando ele vai acionar, achei como já explodiu o negócio. Então a posição de instalação é muito importante num sensor desse. E a qualidade, né? Nesse mesmo caso, a gente tinha um local que o sensor de propano dele disparava quando o cara fazia molho madeira na cozinha. Ele evacuou um prédio por causa disso. Então assim, a qualidade, você encontra sensor desse aí, lá na internet aí, sensor de Arduino ali por R$100, né? Só que quando você fizer molho madeira, corre o risco de você evacuar seu prédio. Então tem que tomar muito cuidado, não só a parte de certificação, e quando você fala desse tipo de sensor, também você não convida, né? Você não pode correr o risco de, se falhar, beleza. Não, isso não pode falhar. Então as certificações dos sensores, tanto da parte elétrica, quanto da parte de comunicação deles é muito importante. Aqui alguns dos sensores que nós temos, né? CO, temos DIVOC também, na parte de gás refrigerante, o HCFC e o HFC. Isso aqui, por exemplo, você quer colocar numa CAG, uma grande quantidade de chilhas, parte que tem alguma condensadora, ou até evaporadora. A gente já usou isso aqui em hotéis que ele tinha dentro dos quartos, por conta de vazamento de VRF. Então a gente tem a parte de cloro, só que a gente usou recentemente num cliente que monitorava a casa de bombas de piscina. Tinha geração ali de um gás do cloro que ele precisava monitorar. Parte de hidrogênio para a sala de baterias, né, quem trabalha com a parte de no break, você precisa monitorar a parte de hidrogênio. Vazamento e nível de oxigênio, né? O vazamento, o nível a gente usa muito, principalmente para monitorar outros gases. Por exemplo, se eu não me engano, é o óxido de etileno ou argônio, não lembro qual deles. Que o vazamento dele expulsa o oxigênio, então ele diminui o nível no ambiente. Então eles monitoram o vazamento dele através do nível de O2. A gente tem sensor para isso também. Diferencial de sensor, você consegue ter até 2 leituras no mesmo corpo, né, 2 gases diferentes. Você tem uma saída relé para, dependendo do que for, tocar uma sirene, fechar uma válvula, uma solenoide, por exemplo, avisar um sistema de monitoramento aí SDI, que você está com um evento ali, algum sensor. Esses sensores podem ser ligados em rede, a gente chama de rede CAN-bus, né, que é o protocolo, e um deles pode externar isso daí para uma rede BACnet, o seu sistema supervisório. Além disso, tem uma saída de 4 a 10, 0 a 20. O legal é, por exemplo, montei uma rede com 20 sensores desses.
E um desses sensores está conectado no ventilador de exaustão, por exemplo. Você consegue endereçar esses sensores. Fala, ó, se vocês fecham o relé do sensor 10, porque é lá que está o ventilador. Então todo ele é configurável e endereçável, né, para fazer esse monitoramento. Aí tem as partes, né, da passagem de cabeamento. Temos proteção para trabalhar no ambiente aberto, contra a chuva, para você conseguir monitorar ambientes ali que são mais... Esse modelo de sensor você vê com um sensor mais industrial, né? Toda a parte de configuração e monitoramento dele é feita nesse painel aqui. Então a parte de calibração, né? Esses sensores, dependendo do gás, todos os sensores vão ter que passar por uma calibração. Então você consegue retirar esse módulo. Por exemplo, eu tenho muitos sensores, mas eu quero fazer em campo. Você pode fazer em campo, tem todo o procedimento dele. Você vai comprar uma garrafa de gás ali com ppm conhecido, vai colocar nele e vai fazer a calibração. Fala, não, eu não quero fazer isso, eu quero substituir o sensor. Você substitui só esse módulo. Eu quero mandar só um módulo para calibração. Eu tenho 10 módulos reserva, eu vou colocar em 10 sensores, tirar 10 e mandar calibrar. Por quê? Porque a calibração fica salva dentro desse módulo só. É essa plaquinha aqui. Você tem várias formas de fazer a calibração dele. As outputs, alimentação 24 VAC, né, e o Kanban e o BACnet. O Kanban é comunicação entre eles, por conta de segurança do protocolo, e o BACnet você joga para a sua rede de monitoramento. Né? E através de um sensor desse, se tiver ligado 10, 20 em linha na serial, você consegue monitorar todos. Os dois sensores. Bom, foi bastante coisa, né? Passando por válvula, por sensores, sensores de gás. Alguém tem alguma dúvida? A gente tem uns 4 minutos. Não, tem até mais de 4 minutos. Pode falar. Essa fabricante de vocês fabrica sensor para torre de resfriamento? Sensor de temperatura... Sensor de temperatura passando ao ventilador. De condensação. A gente não faz o controle, a gente tem o sensor. Para a torre, geralmente aquele sensor de 18 polegadas, a gente tem sensores para a torre que o pessoal utiliza naqueles vários níveis de torre, da torre. A gente não tem um controlador. O controle a gente não faz, a gente tem que ligar esse sensor em algum controlador e o controlador vai controlar o ventilador. A outra pergunta que eu te fazer é o seguinte: você mostrou uma malha ali, de um manopla de um lado e do outro, para de instrumentação ali. Sim. Aí aquela sensor seu ali, a válvula sua ali, eu peguei uma vez uma linha pneumática uma vez no Chile, estava dando problema no manômetro uma vez. Ficava dessa forma assim. Aí nós conseguimos resolver o problema colocando um manômetro novo e um restringidor na ponta lá antes de chegar na parte do manômetro ali. Por acaso essa válvula já veio com esse tipo de restringidor também para proteger o manômetro? Essa válvula, porque, por exemplo, vamos botar que deu algum problema um dia, a pressão aumentou, alguma coisa aconteceu e tal, esse manômetro vai ficar tomando porrada. Tomando porrada ele vai estragar. Estragou, meu irmão, ali vai ter que trocar tudo depois. A minha válvula ali, aquilo ali é sensor de temperatura. Restringidor, vem com eles ou não? Ele é sensor de temperatura. Mas eu tenho um modelo daquela válvula que você pode ligar um sensor diferencial de pressão. Mas ela vai ter que trabalhar dentro do range. Dentro do datasheet dela tem... Sim, dentro do datasheet tem um range de trabalho. Se exceder aquilo, ela vai dar problema. Ela não tem um restringidor, você tem as conexões dela, você faz lá o famoso... aquela conexão, esqueci o nome, o pessoal chama de alto porco. Looping. Você faz ali aquela tubulação, mas o restringidor ela não tem. Você trabalha direto nele, mas ele tem os ranges ali, tanto de pressão máxima de trabalho, como da pressão máxima que você pode ter um evento ali. Só consigo te mostrar lá em cima, eu tenho o datasheet deles. Tá? Essa tecnologia de controle de vazão, eu vi isso aí sendo aplicado lá na cidade do Rio de Janeiro. Quando vocês ofereceram esse instrumento, na SEDAI, né, nessa empresa SEDAI, que se chama Rio Água do Rio, justamente para poder controlar essa vazão de água nos pontos da cidade, né? Porque às vezes a Zona Sul tinha uma vazão excelente, mas quando chegava assim, por exemplo, lá na Zona Norte estava baixo. Então eles estão reconstruindo isso aí para que esses pontos de vazão sejam iguais, né, em todos os lugares, até lugares onde... Mas é água potável. É água potável. A nossa essa não é para água potável, mas o princípio é o mesmo. É você balancear para evitar um excesso de água numa região do local e falta nas demais. Lá em cima, na comunidade, né? Não chegava. Então estamos tratando justamente esse controle aí do vazão. Mas isso aí, o princípio é o mesmo. Alguma dúvida?
Pode falar. Já tem para sensor de AR-32? Como? Gás AR-32. Cara, de cabeça eu não lembro, mas passa no meu stand que eu tenho a lista de todos os gases. Eu acredito que sim, que já tem, mas para falar com certeza eu tenho que olhar no datasheet dele. Que é acho que são mais de 30 gases que tem. Eu acredito que seja no meio, mas eu confio para você. Mais alguma dúvida? Bom, obrigado, pessoal. Tá o meu contato, quem quiser, estou no stand lá, essa válvula, energy valve, sensores, a gente tem tudo lá também para mostrar. Tá bom? Eu vou. Obrigado.